Amém, igreja? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. Glória a Deus, obrigado, meu filho. 1 de Coríntios, capítulo de número 3. Primeira de Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de primeiro número, a partir do versículo de número 1. Amém? Todos acharam? Se você achou, vai glorificando o nome do Senhor, diga achei, glória a Deus, isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com o manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode glorificar o nome do Senhor, tomando seu assento, se assim for a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós lemos aqui em Coríntios, em 1 de Coríntios, Paulo, ele começa a exortar aquela igreja, porque ele ficou sabendo da família de Clói, que havia contendas, que havia dissensões dentro da igreja de Coríntios. E Paulo agora, ele vem e ele começa a exortar esse povo, a falar com eles, acerca da palavra do Senhor, acerca da sã doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu, obrigado. Do Senhor Jesus Cristo, dizendo que aquele povo, naquilo pelo qual eles estavam vivendo naquele momento, ele não podia tratar como espirituais, mas sim como pessoas carnais, pessoas mundanas, como meninos, que nós lemos aqui, como a meninos em Cristo. Meninos fala de pessoas sem posicionamento, aquela pessoa que não se posicionou ainda, meninos na fé. E Paulo começa agora a exortar esse povo, a exortar essa igreja. E nós louvamos aqui, convém que ele cresça e eu diminua. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, a todo instante o Senhor, ele nos convida a ter um crescimento diante do Senhor. Que crescimento é esse? Um crescimento espiritual na presença do Senhor. É desejo do Senhor que a cada dia a gente venha crescer diante do Senhor. A gente sabe que é natural o crescimento no ser humano. A gente nasce, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, até chegar um período, depois a gente parte, a gente morre. Mas para que haja esse crescimento físico em cada um de nós, é necessário a gente se nutrir, é necessário a gente se alimentar. São coisas, são regras que são necessárias para que a gente venha ter um crescimento adequado, normal. Até porque quando a criança ela tem um crescimento não de acordo com a idade, quando está vindo a idade, não, a criança não vai crescendo no normal. Tem pais que procuram até médicos, para poder ver ali com o médico o que está acontecendo, porque um exemplo, a criança está com 10 anos, mas ainda não cresceu, não desenvolveu, é que está acontecendo alguma coisa.
Assim também, irmãos, é na nossa vida espiritual, é na minha vida espiritual, é na sua vida espiritual. Existem para cada um de nós características para que a gente possa crescer na presença do Senhor. Outrora nos batizamos, descemos as águas ali, nos batizamos. Agora a gente vai começar um processo de fé, de santificação, e com isso a gente vai crescendo na presença do Senhor. É um processo, vamos dizer assim, é um processo diário, a cada dia, sobre cada um de nós. Quando não acontece isso, é porque algo, assim como uma criança que não desenvolve, que está com 10 anos, mas ainda está mirrada, pequenininha, ela não cresce, assim como aquela criança que tem problema, tem algum problema, que não está deixando ela desenvolver, assim é o servo do Senhor, somos cada um de nós, quando a gente também não consegue desenvolver, crescer na presença do Senhor. E quando eu falo crescer na presença do Senhor, eu não estou falando desse crescimento que o mundo tem colocado aí fora, que você vai ser isso, que você... Não é isso que eu estou falando. É no conhecimento do Senhor, é na palavra do Senhor. Outrora, quando nós estávamos lá atrás, numa vida sem a presença do Senhor, mas a gente começa agora a conhecer o Senhor. A gente conhece o Senhor, a gente se batiza, a gente se entrega, desce as águas, e agora começa a viver uma vida diante do Senhor. E essa vida pela qual nós vamos viver agora, ela tem que causar em nós um crescimento espiritual. Ela tem que gerar em nós um crescimento espiritual. Porque, como eu disse, são características necessárias para cada um de nós. São coisas que são necessárias para que a gente venha ter um amadurecimento na presença do Senhor. Porque aquela igreja de Coríntios, elas perderam isso. Elas estavam como meninos, como crianças, não se alimentando com um alimento sólido, mas ainda com leite. Porque não tinha posicionamento diante do Senhor. Mediante a tudo que já aprendeu, mediante a tudo que já viveu, tudo que foi ensinado através do apóstolo Paulo, eles começaram agora a retroceder. Assim sou eu, assim é cada um de nós, quando a gente não medita na palavra do Senhor, quando a gente não se envolve com as coisas do Senhor, a gente vai retrocedendo, a gente vai se tornando baixo, a gente vai se tornando pequeno, por não conhecer a palavra do Senhor. Mas a todo instante, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a crescer, a ponto dele considerar cada um de nós, dele nos comparar a uma edificação. Olha o que Efésios, aleluia, vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, vai dizer assim, a partir do 17, vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, aleluia, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Todo edifício bem ajustado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E Deus quer que esse templo, que essa morada que somos nós, ela venha crescer a cada dia na presença, como edifício bem ajustado, bem preparado, na presença do Senhor. Ele não quer que a gente fique com o nosso templo, que somos nós, aquele templo fechado, vazio, sem nada, não. Ele quer que a gente venha crescer na presença do Senhor. E em tudo que nós fizermos, é necessário que a gente venha buscar e crescer na presença do Senhor. Porque é dessa maneira que o Senhor nos fez. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós venhamos a crescer em espírito, na presença do Senhor.
Porque agindo contrariamente a isso, nós somos, mais uma vez eu digo, meninos, e não maduros na fé, não nenhum ruiós, que o pastor Ricardo sempre fala, são filhos maduros na fé. A gente não se torna filho maduro na fé, quando a gente não começa a buscar, quando a gente não começa a meditar nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso é para que a gente venha cada dia mais estar na presença do Senhor. Ele vai dizer aqui, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. O aumento do corpo para a sua edificação em amor. O Senhor não quer nos ver como aquelas casas edificadas, mas aquelas casas pequenas, sem nada, vazia, não. Ele fala, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Esse templo, essa morada, ela tem que ser bem edificada, ela tem que estar cada dia mais crescendo na presença do Senhor. É buscando a presença do Senhor a cada dia. Porque somente assim a gente vai compreender, quando a gente canta um louvor, como nós cantamos aqui, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja, na presença do Senhor. É a cada dia crescendo, buscando mais e mais da presença do Senhor. Mas como, pastor, crescer? Pede ao Senhor, pede a Ele. Ele fala, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que bate, a porta se abre. É necessário eu e você, nós pedirmos ao Senhor. É necessário a gente pedir, porque se a gente ficar com a nossa boca fechada, a gente ficar calado, não vai haver crescimento. Imagina você uma criança, que ela está começando a crescer, ela começando agora a se desenvolver, mas aquela criança, tem criança, você já reparou, que é aquela criança que não gosta muito de se alimentar, ela não tem aquele desejo, aquele apetite de estar se alimentando a cada dia, se alimentando para poder ter os nutrientes, para ela poder crescer. Assim somos nós, irmãos. Quando a gente não busca a palavra do Senhor, esse crescimento, esses nutrientes que nós precisamos, para que essa criança ela precisa para crescer, para cada um de nós, trazendo para o nosso lado espiritual, é a palavra do Senhor, é ela que vai dar crescimento a cada um de nós, é ela que vai fazer com que nós ficamos de pé na presença do Senhor, porque sem ela, irmãos, a gente esmorece, a gente cai, a gente retrocede, a gente vai se diminuindo na presença do Senhor. É necessário esse alimento, é necessário essa busca, é necessário eu e você, nós abrirmos a nossa boca e buscar ao Senhor, e pedir ao Senhor, e clamar a Ele. Porque qual o pai que vendo o filho pedir um alimento, ele não vai dar? A palavra fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai. O problema é que muitas das vezes, a oração do povo, que se chama pelo nome do Senhor nesses tempos de hoje, é somente aquilo que me dá isso, me dá aquilo, mas coisas que vão ficar aqui, coisas que vão ficar aqui nessa terra, coisas que vão perecer, que vai ficar aqui, irmãos. Hoje nós estávamos lá em casa, na casa do meu cunhado, do Juninho, estava almoçando ali junto. A gente fez uma feijoada ali, uma panelada de feijoada boa, hein, Luan? Aquele feijão caprichado, a gente estava ali conversando, daqui a pouco passou uns 5 carros, mas pensa no carro, só carreta bonita, de uns jovens ali que tem esse negócio de YouTube aí, essas coisas todas, lá de Magé, eles passaram ali, aquela coisa toda com som alto, cada um com uma carreta daquela, um carro bonito daquele. Aí nós falando aquele aí, ele agora tem um Porsche, tem isso, tem aquilo tudo, que está famoso no YouTube, aquela coisa toda.
Aí a gente conversando, eu virei e falei assim, eu quero ver, comprar aquele pedacinho lá do céu. Porque comprar um Porsche, irmão, a gente vai se esforçar todo, se ralar todo, mas a gente compra. Imagina, comprar uma casa, comprar um carro melhor, a gente vai se virar de um lado, virar do outro, a gente vai botar no cartão aqui, no cartão ali, vai pagar, e a gente vai conseguir. Ah, mas ele já foi em não sei quantos países. A gente vai. Ah, ele foi até em Dubai, eu vou em Dubai. Eu pego o Nandinho, as crianças e vamos para Dubai aí. Pego uma passagem lá, parcelo lá, não sei quantas vezes. Nem que seja ir lá, entrar no aeroporto e voltar, mas a gente vai. Mas a morada lá nos céus, irmãos, aquela morada lá, a palavra vai dizer que somente aqueles que se esforçarem, aqueles que crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, são esses os que vão herdar a morada eterna naquilo. Lá o dinheiro não tem como comprar. Lá o bem que você tem, não tem condições de você tentar comprar nada lá. Ainda aqui no grupo da igreja, aqui não sei se os irmãos viram, tinha um pastor com uma pastora lá vendendo um pedacinho do céu. E eles ali comentando ali, vendendo um pedacinho de terra lá no céu, dizendo, não, busca logo, hein? Busca, senão quando chegar vai estar cheio já, não vai ter jeito mais não. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda são iludidas e enganadas com isso. Porque o fato de não estar crescendo espiritualmente, você vai ser enganado a cada dia. Você vai ser deixado, levado por esses ventos de doutrina. As pessoas vão falando e você vai achando que aquilo é verdade, e você vai se enganando. As pessoas até vão lá e compram. Chega, pastor, eu quero um pedacinho dessa terra também aí. Aí vai lá e compra. Mas não é dessa maneira. Não é desse jeito. Não é da maneira que eu quero, não é do modo que eu penso, não. É o Senhor, é Ele que é o provedor de tudo e de todos. Porque Ele disse que Ele iria sim para o Pai, ia preparar essa morada para cada um de nós. Ele ia preparar essa morada. Mas é necessário um crescimento de cada um de nós. É necessário um amadurecimento. É necessário a gente buscar os nutrientes necessários para estar fortalecido em Cristo Jesus. Para se não se deixar ser levado pela moda que está ditando, como eu costumo sempre dizer aqui, está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também, não. Nós falamos aqui sobre conversão, é o contrário de tudo, é o contrário, para lá, a gente vai virar, a gente vai dar meia volta, e vai voltar, porque a gente tem um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus, é Ele que é o nosso alvo, Ele que é o nosso alvo. A oração não pode tão somente dizer, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Você pode pedir? Sim, pode. É direito. O Senhor tem sim preparado bênçãos para cada um de nós. Mas é necessário a gente buscar, pedir ao Senhor também o crescimento espiritual a cada dia. Senhor, me permita que eu venha crescer na Tua presença, Senhor. É a cada dia buscando dessa maneira. É buscando isso. Eu glorifico o nome do Senhor pelas sexta-feira que a gente tem vindo aqui, os varões. A gente tem se reunido aqui, a porta fica ali fechada. Mas a gente está vindo aqui, os irmãos estão vindo aqui, estão se lançando. Tem irmão que vocês nem imaginam, mas está fazendo louvor aqui. Tem irmão que você não pensa assim, mas ele está aqui abrindo no salmo. Ele está orando, ele está buscando. Tem irmão que você não traz nem na sua mente, mas está aqui trazendo algo da parte do Senhor. Isso fala de crescimento espiritual. A gente tem aprendido a cada dia, e eu com isso eu vou aprendendo mais ainda com os irmãos. Eu vou aprendendo com cada um deles também. Sexta-feira nós estávamos aqui, foi maravilhoso. A gente poder estar aqui, os irmãos se lançando. Tem um irmão que fez o louvor, estava aqui louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E foi dessa maneira. Assim, irmãos, a gente cresce. Agora, quando a gente fica preso nas coisas lá de fora, nas coisas do mundo, buscando os nutrientes, não da palavra do Senhor, mas os nutrientes que o mundo tem colocado para cada um de nós, a gente diminui. A gente diminui. A palavra fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele queria ver a Jesus, mas ele, por ser de pouca estatura, ele não conseguia ver ao Senhor.
Os irmãos conhecem o texto, ele sobe numa figueira, aquela coisa toda. Mas esse diminuir, a gente pode trazer como o pecado, porque o pecado faz isso. O pecado, ele separa o homem de Deus, a ponto da gente não mais enxergar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque cada vez que a gente vai diminuindo, o Senhor está lá na frente. Quando a gente vai diminuindo, imagina você, a gente vai se diminuindo, tu está vendo, está em pé, está buscando, está se nutrindo a cada dia na presença do Senhor, a gente está de pé, a gente está olhando. Mas o alimento do mundo, aquele que chega muitas das vezes para nós, e chega muitas das vezes de uma forma boa, gostosa, porque o pecado, ele se apresenta assim. Satanás, ele não vai se apresentar para mim, para você, com chifre, com aquela coisa, não, ele vai apresentar numa coisa sutil, numa coisa boa, e essas coisas, elas vêm até cada um de nós, e muitas das vezes a gente está recebendo, a gente está aqui, em pé, na presença do Senhor, se nutrindo com a palavra, mas essas coisas, elas vão vindo, as raposinhas, como diz a palavra do Senhor, elas vão vindo, e uma vez que a gente vai se alimentando disso, essa estatura que ela em pé, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, até onde o joelho der eu vou fazer, depois eu paro, ela vai diminuindo, a ponto, irmão, chegar um momento que você não mais vê, porque a palavra fala que o pecado, ele faz uma separação, uma divisão entre nós e o nosso Senhor, ele separa e vai criando na frente de cada um de nós uma barreira, a ponto de nós não mais enxergarmos a Cristo Jesus. Por isso a necessidade de nos nutrir, de se alimentar, de buscar da presença do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Por isso a importância, pede a Ele, Ele está pronto para dar, para entregar a cada um de nós, Ele está ali pronto, Ele está pronto, Ele quer dar, mas cabe a cada um de nós, é pedir, é clamar, é buscar na presença do Senhor, porque assim, agindo dessa maneira, Ele vai se ofertar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Só depende de nós fazermos a nossa parte, buscando ao Senhor. Ele vai dizer, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis alguma coisa, ou pedireis uma parte, ele vai dizer, pedireis tudo, e vos será concedido. Mas é necessário estar em Cristo Jesus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Não é somente estar na presença do Senhor, as palavras dele têm que estar dentro de cada um de nós. Porque agindo dessa maneira, a gente vai louvar, vai adorar ao Senhor como nós louvamos, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, numa decisão de vida. Não foi isso, Juan, que você falou? No estilo de vida que você vai tomar agora, no estilo. A decisão vai ser de cada um de nós. Que vida nós queremos viver na presença do Senhor. Para estar louvando, adorando, em espírito e em verdade. Fala de estilo de vida. É com a nossa vida. É adorar ao Senhor com a nossa vida, é estar na presença, é dar testemunho do Senhor lá fora, com a nossa vida, mostrando que agora nós somos uma nova criatura nas mãos do Senhor, que agora tudo que se passou, ficou para trás, agora nós vamos crescendo, a cada dia mais, na graça e no conhecimento de Cristo. Estilo de vida, roubava, agora não roubo mais, mentia, agora eu não minto mais, porque eu tenho aprendido de Cristo, eu agora tenho vivido de Cristo Jesus, e eu quero nessa vida agora crescer na presença do Senhor, em graça e em conhecimento do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E como a gente age dessa maneira, quando a gente vai vivendo dessa maneira, essa mudança espiritual em nós, ela vai acontecer tanto no espiritual, como também no material em cada um de nós. A gente vai crescer no espírito, e aquilo pelo qual está à nossa volta, ele vai mudar em cada um de nós. Como eu disse,
Aquele que roubava, não muda, não rouba mais. Antes, roubava, agora não rouba mais. Aquele que furtava, aquele que matava, agora não mata mais. Aquele que falava palavras torpes, ainda tinha palavras torpes na sua vida, com esse crescimento, agora ele não fala mais. Ele se decidiu em estar em Cristo Jesus, em viver agora para Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura na mão do Senhor. Você agora está buscando um crescimento diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente canta esses louvores aqui, escudo, para quê? Estevão, a gente canta, quando começar a cantar esses louvores, a gente canta esses louvores, eu fico lembrando do dia de quando eu cheguei na igreja, lá em Magé, numa quinta-feira, no culto de estudo, que no domingo seria o batismo. Ali eu fiquei impactado com tudo que eu vi dentro dessa igreja, com tudo que eu vi ali, da maneira pela qual os louvores eram entoados, a maneira como a qual a igreja recebeu a mim, que era visitante, naquele dia. Eu falei, mas não é possível esse negócio aqui, porque eu vim de uma outra denominação, e as coisas lá eram diferentes. Mas aqui eu estou vendo, é uma coisa diferente, foi ensinando a palavra, mostrando a palavra, texto em cima de contexto, e aquelas coisas todas, tudo isso foi me impactando, a ponto disso, da gente querer buscar mais e mais desse Deus. Porque outrora eu tinha Bíblia na minha casa, sim, mas ela ficava guardada lá, e eu só me preocupava em chegar e ir para a igreja, com a camisa preta, uma gravata amarela, todo arrumadinho, alinhadinho, para ficar na portaria. A minha preocupação não era em meditar na palavra, a minha meditação não era em orar, em buscar a presença do Senhor, mas de me portar bem ali, naquele portão, no portão, muitas das vezes no estacionamento, recebendo, pegando os carros das pessoas, e eu tinha acabado de tirar a carteira, eu me achando, quando o Senhor, Ele quer muito mais de cada um de nós, meu irmão, Ele quer mais de nós, irmãos, Ele quer que a gente venha crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque é isso que agrada ao nosso Deus. As pessoas estão vivendo uma vida numa superfície, achando que aquilo pelo qual está vivendo ali, já é o necessário. Não, irmãos. Quinta-feira nós estávamos no culto lá em Magé, onde o pastor Ricardo trouxe uma palavra ali, uma palavra falando acerca da gente se envolver verdadeiramente com as obras do Senhor, se deixar se gastar pela obra do Senhor. Quem esteve quarta-feira lá em Vaz Lobo, viu a mensagem que foi pregada também lá. Deus está chamando os seus, para o quê, pastor? Para um compromisso com Ele, para um crescimento na presença do Senhor. Não é tempo de nós pararmos, irmãos, não é tempo da gente se assentar tão somente no banco e ficar. Mais uma vez eu digo, eu glorifico os homens, varão que tem vindo aqui. Se você não veio ainda, a gente vai ter na sexta-feira agora não, mas na próxima, na outra, a gente vai marcar outra, venha, porque é de muita valia para cada um de nós, é bom para o nosso crescimento, porque senão a gente fica estagnado, parado, tão somente sentado num banco, quando o Senhor, Ele quer usar cada um de nós, quando o Senhor, Ele quer derramar sobre nós os dons espirituais, os dons estão aí para ser derramados sobre cada um de nós, mas quem tem buscado? Quem quer? Para que isso seja derramado sobre a sua igreja, sobre o seu povo. O tempo que nós vivemos agora é aquele que é santo, santifique-se mais. É mais e mais na presença do Senhor, porque dessa maneira a gente vai crescer, tanto no espiritual, como também no material. Porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas coisas. Ele vai cuidando, Ele vai acrescentando a cada um de nós. Quando nós nos envolvemos com a obra, quando nós nos decidimos para viver agora, na presença do Senhor, a gente vai fazendo as obras do Senhor, Ele vai cuidando da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, da nossa vida financeira. Ele agora vai cuidando, Ele vai ser o administrador. Você quer administrador melhor do que Cristo Jesus? Não tem, irmãos. Você pode pegar o melhor contador aí de fora do mundo aí, ele não vai administrar o que você tem da maneira que Cristo administra.
como Cristo administra, Ele é o Senhor, Ele sabe daquilo pelo qual nós necessitamos, antes mesmo de abrir a nossa boca. Ele já conhece, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida, Ele sabe daquilo pelo qual é necessário para que você venha crescer a cada dia, Ele sabe do nutriente certo, para que Ele vai deixar, que Ele dá a cada um de nós, para que a gente venha crescer. É Ele que é o nosso, como é o nome daquele médico que vira comida? Qual é o nome do médico que cuida da comida? Nutricionista, isso. Ele é o nosso nutricionista. É Jesus Cristo. Ele vai olhar assim, ele vai estar vendo o Gilmar, ele não sei o que o Gilmar precisa, e ele vai dando na dose certa, ele vai dando, mas isso a gente tem que se deixar também, porque a palavra fala que ele é manso, ele é humilde de coração, ele tão somente, mais uma vez eu digo, ele vai bater, ele só bate. Esse nutricionista que é Cristo Jesus, ele bate na porta do nosso coração, quando a gente permite que ele entra. Aí a palavra fala que ele vai cear, nós vamos cear com ele e ele conosco. Cear fala de alimento, fala de comida. Ele vai estar ali servindo a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário uma entrega. É necessário a gente abrir mão de muitas coisas que se achegam a cada um de nós, para agora viver a vida de Cristo Jesus. Buscar a Ele. Dizer, Senhor, eu tentei por mim mesmo, eu não consegui, mas agora toma o Senhor a minha vida, faça o Senhor agora tudo aquilo que lhe apraz, Senhor, porque por mim mesmo eu errei, eu pequei, eu falhei, agora eu não consigo mais, por isso eu te entrego, eu deixo diante de ti, Senhor, toma o Senhor a direção da minha vida. Quando a gente age assim, a gente está pegando Cristo lá de baixo, a gente está colocando Ele como principal da nossa vida. Ele está colocando Ele agora no centro da nossa vida, para que Ele venha cuidar de tudo que está ao nosso redor. Quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, e agindo dessa maneira, a gente cresce na presença dEle. Começa a haver em nós um crescimento espiritual. Começa a haver em nós agora uma parte onde o Senhor, Ele vai cuidando de cada situação da nossa vida, a ponto de aquele que estava cabisbaixo, retraído, agora ele vai começar a ter forças para se reerguer e se colocar de pé, na estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo, irmãos, o mundo quer que a gente venha ficar assim, encurvado. Lembra da passagem que fala daquela senhora, daquela mulher que estava ali 18 anos encurvada, aonde Satanás a mantinha presa, escravizada daquela maneira, há 18 anos, e detalhe, e dentro da igreja, mas ela estava ali dentro da casa do Senhor, até o momento que o Senhor estava ali presente naquele lugar, o Senhor foi e libertou aquela mulher. Irmão, quantos estão assim nessa maneira, que não consegue crescer na presença do Senhor? Quando eu falo crescer, mais uma vez eu não digo crescer para poder aparecer, dizer que eu sou, não é isso, é na graça e no conhecimento de Cristo, porque o que nós temos visto lá fora, são pessoas, homens e mulheres, que eles querem até sim crescer, mas tão somente para aparecer diante dos homens, tão somente para aparecer diante dos homens, dizer que tem poder, dizer que faz, dizer que opera, aquela coisa toda, mas não o crescimento que o Senhor, Ele quer dar a cada um de nós, aquele crescimento vivo, de você saber, de você olhar assim, ver uma pessoa de pé, você olhar e dizer, aquela pessoa ali tem Cristo Jesus, aquela pessoa ali, ela tem Cristo Jesus, olha o modo como ela anda, olha o modo de como Ele trata as pessoas que está ao seu meio, olha o modo como Ele trata a sua família, olha como Ele cuida, quando está na casa do Senhor, das coisas do Senhor, até das coisas do Senhor.
Quando nós entregamos, nós crescemos espiritualmente, até nas coisas do Senhor, a gente vai ter zelo, a gente vai ter o cuidado, quando entrar por aquelas portas ali, a gente vai entender e compreender que o Senhor, Ele está presente nesse lugar. Quando nós entrarmos por essa porta, a gente vai saber que o Senhor está presente ali. Então agora o modo de a gente se chegar ao Senhor, o modo de se achegar a Ele agora vai se tornar diferente. O pastor hoje na live estava falando acerca daquela mulher que ungiu os pés do Senhor, o Senhor ali sentado, naquela mesa baixinha, que era o costume da época. Aquela mulher, ela chega por detrás do Senhor, ela chega por trás dele, e assim ela começa a regar os pés do Senhor ali. Muitas das vezes queremos entrar, estar de qualquer maneira. Deus é santo, nós já falamos isso aqui outras vezes, e convém que aquele que se achegue a Ele, seja santo também. É necessário sermos santos na presença do Senhor, porque não é um ser qualquer, não é um Deus qualquer, não é o próprio Senhor, é Ele. E aquela mulher, ela entendeu isso naquele momento, ela entendeu, e ela vai por trás do Senhor, e ela fica ali aos pés do Senhor. Muitas das vezes, para que nós venhamos a crescer, como nós louvamos, é necessário a gente diminuir, é necessário a gente se humilhar diante do Senhor, a gente dobrar o nosso joelho, curvar a nossa fronte, e falar com o nosso Deus, porque a palavra mostra um publicano e um fariseu, orando: Senhor, eu dou graças a Deus que eu não sou como esse homem que está do lado aí, ó. Eu dou dízimo disso, eu faço isso, eu jejuo tantas vezes na semana, eu faço isso, eu dou esmola, eu faço, aconteço. Aquele homem, a palavra diz que ele não tinha condições nem de olhar para o alto, mas se humilhando na presença do Senhor. E quando a gente faz isso, quando a gente se humilha na presença do Senhor, é assim que a gente cresce diante do Senhor. Como eu disse, da matemática do Senhor, não tem como a gente entender, mas quando a gente age dessa maneira, a gente está crescendo diante do Senhor. Ele está nos colocando de pé na presença do Senhor. Ele vai colocando a gente de pé. Quando a gente se diminui, que Ele cresça, eu diminua. João Batista, ele entendeu plenamente isso. O irmão pregava aqui na sexta-feira falando disso, acerca de João Batista. O discípulo: aquele que se batizou, ela está pregando mais gente que você lá, ó. É lindo quando ele fala: convém que ele cresça e eu diminua. Em momento algum ele quis ser maior, em momento algum ele quis ser melhor. O próprio Senhor, em momento algum ele quis ser igual a Deus. Antes a palavra fala que ele se humilhou e veio a esse mundo como homem, sofreu, padeceu, em tudo foi tentado, exceto no pecado. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, e Cristo é o modelo para cada um de nós. Cristo, Ele é o exemplo para cada um de nós, daquilo pelo qual nós devemos fazer, para que a gente venha crescer diante do Senhor. Ele já deixou o modelo para cada um de nós, Ele já deixou o molde ali de como nós vamos agir dessa maneira. É buscando a cada dia o aperfeiçoamento em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos para Colossenses, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, ele vai dizer assim no capítulo 1, do 9: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É a cada dia, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo
no conhecimento de Deus. É no conhecimento do Senhor. A gente vai crescendo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se edificando em santidade, em amor, na presença do Senhor, crendo verdadeiramente que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o que tem poder para nos colocar de pé, para dar essa estrutura a cada um de nós, diante do Senhor, nos colocar de pé, como templo que somos nós, como casas espirituais que somos cada um de nós, agindo dessa maneira. Como eu disse, a gente não vai ser levado por ventos de doutrina, a gente não vai ser enganado, ludibriado, a gente não vai viver dessa maneira, porque o próprio Senhor, Ele vai mostrar para cada um de nós de como nós devemos nos portar, de como nós devemos estar diante do Senhor, diante dEle. Ele vai dizer para cada um de nós: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos, e em todos, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai compreender, quando a gente cresce, que não há outro Deus além do nosso Deus. Ele é o Deus único, como nós louvamos aqui no começo, há um único que é digno de honra, de glória e de louvor. Mas quando não crescemos, qualquer Deus que é apresentado, Deus com letra minúscula, que é apresentado a cada um de nós, a gente vai abraçando, a gente vai pegando, por não conhecer a palavra do Senhor, por não se deixar levar pelas santas escrituras do Senhor. Se a gente não cresce, quando a gente não cresce, a gente vai se deixando levar por essas coisas, por esses pseudos deuses que se apresentam a cada dia. A pior mentira, a maior mentira que existe de Satanás é quando eles dizem que todos os caminhos levam ao Senhor. Isso é uma mentira de Satanás. E quantos têm se enganado com isso? Quantos têm sido ludibriados com essa mentira de Satanás, dizendo que todos os caminhos levam a Cristo Jesus? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, não tem como você crescer buscando outros deuses, não tem como eu crescer a não ser em Cristo Jesus, não tem como, irmãos, não tem como. Se a gente não atentar para isso, a gente vai, mais uma vez eu digo, retroceder, ao invés de crescer na presença do Senhor, ao invés de se colocar de pé, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. É necessário, a finalidade do Senhor é essa, que a gente venha crescer mais e mais, na graça e no conhecimento do Senhor, é se fortalecendo na presença do Senhor, colocando em nós as armaduras, como nós já falamos certa vez aqui, acerca das armaduras de Deus. Ali está também um meio de nós crescermos na palavra do Senhor, quando nós estamos dessa maneira. Essas influências que vêm, como foi pregado aqui no domingo passado pelo diácono Júlio, essas influências, Júnior, essas influências que vêm sobre cada um de nós, elas não vão nos deter, porque nós estamos alicerçados na presença do Senhor, porque nós estamos paramentados com as armaduras de Deus. Mas quando não, essas coisas elas vêm sobre essas influências, elas vão tomar o nosso ser, elas vão tomar o nosso coração, a ponto de a gente não mais enxergar, não mais ver, não mais buscar, não mais se alimentar de Cristo Jesus, não mais buscar o nutriente que é a palavra do Senhor para cada um de nós. É necessário, a finalidade é para que a gente venha estar firme no dia mau que vem a cada um de nós. Porque quer queira, quer não, o dia mau ele vem. E se já veio para você, ele pode tornar a vir de novo. Porque a gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer com cada um de nós, a nós sairmos dali para fora. A gente não sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu descer por essas escadas aqui. É o Senhor que sabe tudo, Ele conhece a cada um de nós não sabemos. Por isso, a importância, a necessidade de estarmos revestidos das armaduras do Senhor, do capacete blindando a nossa mente, de tudo que o mundo tem tentado a cada dia colocar dentro da nossa mente, para tão somente que esse crescimento que nós temos buscado, ele venha retardar em nós. É necessário o capacete,
É necessária a couraça, protegendo, blindando o nosso coração, para que nenhuma raiz de amargura ela venha brotar em nós. É necessário o escudo da fé. É necessário crer verdadeiramente no nosso Deus, no nosso Senhor. E com esse escudo da fé, a gente se blindar, a gente se proteger dos dardos inflamados de Satanás, que são lançados a cada dia sobre a vida de cada um de nós. Ele lança a cada dia os seus dardos sobre cada um de nós. É necessário, irmãos, a palavra do Senhor, que é a sua espada. É ela que vai produzir em nós um crescimento equilibrado na presença do Senhor. Porque também já viu, irmão, tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, elas começam na casa do Senhor, aquela euforia, aquele desejo, aquela coisa toda, começa a crescer, aquela coisa toda, daqui a pouco você vai ver, a pessoa já não está mais. Ela buscava, fazia, daqui a pouco ela já não está mais. Aquele crescimento que estava acelerado, aquilo vai diminuindo, a ponto da pessoa se estagnar, e não mais buscar esse crescimento. Por isso que a palavra, ela vai dar em nós o crescimento sim, mas um crescimento equilibrado diante do Senhor. Ele vai dar um crescimento equilibrado a cada um de nós. Não vai lá em cima, mas também não é lá embaixo. Tudo vai ter um equilíbrio dentro de cada um de nós. É a cada dia, é passo a passo. Você vai crescendo, passo a passo, dentro da palavra do Senhor, dentro dos ensinamentos do Senhor, dentro da congregação pela qual você congrega, aqui onde nós congregamos. O Senhor, Ele vai colocando, Ele vai galgando a cada um de nós, a cada dia mais e mais, a ponto de nós chegarmos na estatura de varão perfeito. Aí é só na glória. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, passeando por aqui, andando ainda, temos o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas casas, esposa, maridos, filhos, sim, nós temos tudo isso, mas ainda assim, é a cada dia na presença do Senhor, buscando mais e mais da presença do Senhor, porque senão acontece, como eu disse, elas começam, daqui a pouco já não quer mais. Daqui a pouco a palavra, ela já não faz sentido mais. Daqui a pouco as mensagens que são pregadas, elas já não causam mais impacto no coração. É porque o crescimento, ele parou. É porque a visão agora, ela não está só em Cristo Jesus. A visão agora, ela está em outras coisas do lado. Pedro, ele andou sobre as águas, a palavra mostra isso para cada um de nós, mas enquanto ele estava com os olhos em Cristo, ele andou nas águas. Quando ele olha para o lado, quando ele vê a adversidade, a palavra fala que ele começa a afundar. Assim é o ser humano, assim somos nós. Quando não há o equilíbrio espiritual, quando não há um equilíbrio, um crescimento espiritual, um equilíbrio nisso, a gente começa a fazer coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. Aquele crescimento que era para ser progressivo, ele vai regredindo na nossa vida. Então é a cada dia buscando a palavra do Senhor, é se nutrindo, é se fortalecendo, como nós dizemos das armaduras, é crescendo na presença do Senhor, é estando verdadeiramente paramentado, porque o tempo pelo qual nós vivemos, não tem como a gente andar desprotegido lá fora, não tem como, porque senão nós seremos presas fáceis nas mãos de Satanás. Eu já vou na igreja terça-feira, eu já vou na igreja domingo, tudo está tranquilo, já não, tem mais coisa que a gente tem que fazer na presença do Senhor, tem mais coisa, irmão, tem mais busca, tem mais dedicação, tem mais esforço. Isso eu falo a começar também pela minha vida, porque a palavra primeiro ela corta para mim, para depois chegar nos irmãos. E para mim é pior, vai ter mais juízo para mim que prego do que para vocês que estão ouvindo aí fora, aqui no banco sentado. Eu falar aqui que tem que pregar, que tem que meditar, que tem que ler, eu tenho que estar lendo a palavra do Senhor. Se eu falar que tem que estar orando, eu tenho que estar orando também.
porque vai ter mais juízo para a minha vida. E se eu não agir assim, esse crescimento meu também, ele vai retroagir, ele vai parar, ele não vai dar prosseguimento na presença do Senhor. Então é cada dia, fazendo a vontade de Deus, deixando o Senhor, Ele direcionar a nossa vida, Ele dá o nutriente certo, para que a gente venha crescer na presença do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tanto no espiritual, como nós dizemos, e como também no material. Ele vai prover. Então é eu e você, nós cuidarmos das coisas do Senhor, e deixar que Deus, Ele venha cuidar das coisas de cada um de nós. Deixa com Ele, deixa com Ele, Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe. Não é necessário que a gente venha pedir, é necessário pedir sim, mas antes de abrir nossa boca, a palavra fala que Ele já conhece a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso tem que partir de um desejo de cada um de nós. Isso tem que partir de um desejo de cada um de nós, seu Ponte. Eu tenho que desejar isso, eu tenho que buscar isso. Olha aqui 1 Pedro, vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer, 1 Pedro 2, ele vai dizer assim, ó: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações. Irmão, se tem uma coisa, olha para cá, se tem uma coisa que faz, que desagrada, que atrasa e muito o nosso crescimento espiritual, é a tal da murmuração. A murmuração. Quando há isso no nosso meio, quando a gente começa a tão somente reclamar, murmurar das coisas, isso causa um retrocesso muito grande dentro de cada um de nós. Isso causa um retrocesso muito grande. Por isso que ele disse, deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e todo fingimento, inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando a gente semeia contenda entre os irmãos, a palavra fala que isso o Senhor ele detesta. Isso faz com que o nosso crescimento ele se estagne, ele pare. A inveja, a murmuração, a contenda. Essa contenda que estava acontecendo naquela igreja lá de Coríntios. As pessoas dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quando nós lemos aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. Como nós lemos, e eu, irmãos, não vos pude falar como meninos espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo, como meninos como sem posicionamento. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Quando essas coisas se nomeiam no nosso meio, em cada um de nós, a gente deixa de ser um homem, uma mulher maduro na presença do Senhor. Deixa de ser maduro. O crescimento, ele para. E é isso que estava vendo naquela igreja, contenda, inveja, dissensão, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Irmãos, tem situação que vai levantar na minha e na sua vida, na minha e na sua vida, que a gente tem que mostrar
que a gente não é uma pessoa que vive na carne, mas sim no Espírito. Até porque nós que somos servos do Senhor, vai se levantar situações lá fora, na nossa vida, no seu trabalho, na sua casa, com parente, enfim, com quem for. Mas você tem que mostrar para aquela situação, para aqueles que estão se levantando. A gente até sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a gente tem que mostrar que nós somos espirituais e não carnais. Porque se houver isso no nosso meio, contenda, dissensões, a gente não vai estar sendo uma pessoa espiritual, mas sim carnal. A gente vai ser uma pessoa mundana, uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem os dons do Espírito Santo de Deus, que é gozo, que é paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. A gente vai ver que não tem isso. Por isso é necessário, a cada dia, a gente estar firme na presença do Senhor, não se deixar que as situações que se levantam no nosso meio, elas venham tirar, roubar a paz que está em nós. Porque muitas das vezes é para isso, é para roubar a nossa paz, é para que a gente venha parar o nosso crescimento diante do Senhor, é para que a gente venha se estagnar, parar ali. Vai se levantar contenda, vai se levantar a situação sim, para a gente parar. Era isso que acontecia. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Aí aqui no texto, no versículo número 6 vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É o Senhor, irmão, que dá o crescimento a cada um de nós. Eu plantei, Apolo regou. Isso é Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento a cada um de nós. É Ele que dá o crescimento. É Ele que vai produzir em nós frutos dignos de arrependimento, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas é necessário nós buscarmos, como eu já disse, com desejo de cada dia, de estar na presença do Senhor, com desejo ardente em cada um de nós, de querer buscar crescer na presença do Senhor, na presença do Senhor. Já viu pessoa na academia? Elas chegam lá assim como eu, com esse braço todo, chegam lá naquela academia, aí ele começa, eu estou falando agora do natural, tá, irmão? Não estou falando desse pessoal que usa esse negócio não, estou falando do natural. A pessoa chega ali, já chega na academia, ele começa, porque ele tem um desejo de se fortalecer, de estar com o braço mais forte, estar com as pernas, mas enfim, ele tem esse desejo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se esforçar para isso. Ele vai começar a fazer peso, vai levantar aqueles pesos, é supino, é aquelas coisas tudo que tem em academia, que eu não sei o nome de tudo aquilo. Eles vão se esforçar para aquilo, para poder estar se apresentando numa postura mais assim, mais forte, mais, entendeu? Já, aquela camisa que era aqui, ele já corta, já deixa aquela camiseta assim mostrando. Na presença do Senhor, irmãos, existe essa academia também. E essa academia está aqui, na palavra do Senhor. É a cada dia a gente também exercitando, malhando verdadeiramente na palavra do Senhor, para que a gente para que a gente venha ficar fortalecido, para que venha crescer, não músculo, mostrar que você está com o braço, não é isso, mas a mente, o coração, a sua vida, aqueles que estão à sua volta, eles vão perceber isso. Ele está em alguma academia, ele está fazendo alguma coisa, sim, pode falar para ele, chegar e virar, não, estou na academia sim, mas estou na academia de Jeová, é lá que eu tenho malhado a cada dia, é lá que eu tenho levantado o meu supino, o meu peso, enfim, esses aparelhos todos que tem, é lá que eu estou fazendo isso, é na presença do Senhor, é aqui na presença, na palavra do Senhor, e assim a gente vai crescendo a cada dia mais, a gente vai crescendo. Irmãos, eu tenho pedido muito isso ao Senhor. Sabe por que eu falo? Porque em momento algum, nem nos meus melhores pensamentos, melhores sonhos, eu imaginei de estar, porque quem é Cristo, né, pastor? Nós estamos só,
de estar como pastor. Eu não pensei isso em momento algum, muito menos a minha esposa. Ela também não pensava isso. Mas aprove a Deus, quis o Senhor que eu estivesse aqui. Uma vez que eu estou aqui, estando aqui, é necessário que eu venha estar na academia do Senhor, me alimentar da palavra do Senhor, para que eu venha me fortalecer, porque agora não é só mais eu, a minha esposa e meus filhos, agora eu tenho toda uma família, toda uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração não é agora tão somente pela minha casa, pela minha família, é por cada um dos irmãos que aqui se encontram, é por cada um dos irmãos. Por isso a necessidade de eu me fortalecer, para poder estar de pé diante do Senhor, e para com os irmãos também. É a cada dia. Não planejei isso para a minha vida, mas quis o Senhor, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Faça segundo o teu querer, a tua vontade, mas me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Por isso eu conto com cada um dos irmãos, para que nosso crescimento, ele possa ser coletivo, não eu somente, não Luan somente, não Diego, o Gilmar não, cada um de nós, crescer a cada dia, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que toda a igreja de Cristo, ela venha crescer e se colocar na estatura de varão perfeito, de uma igreja diante do Senhor, a igreja perfeita diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É a cada dia, cada um de nós, juntos, não uns crescem aqui separados, eu estou fazendo isso aqui para mim porque eu quero, não, junto, irmãos, vamos crescer em graça, em conhecimento, junto, buscando a palavra do Senhor, se dedicando à palavra do Senhor, se entregando verdadeiramente à palavra do Senhor, se deixando ser levado pelo Senhor, se deixando ser tocado por Ele, deixando que Ele venha operar o querer e o efetuar em cada um de nós. Mas para isso é necessário abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para Cristo Jesus, porque mais uma vez eu digo, Ele tão somente, Ele bate, irmãos, o Senhor não quer que nenhum de nós, como casos espirituais que somos, difíceis que somos, como nós falamos no começo, ele venha ficar dentro da casa do Senhor estagnado. Já viu aqueles prédios que começa a edificação, mas ela não termina, as paredes ainda estão todas sem embolsar ainda, a casa ainda não foi toda repaginada, por dentro ela está sem vida, ela está aquela casa que não está bonita ainda. Já viram isso? Assim é o crente que não se lança dentro da casa do Senhor, é o crente que não tem o desejo de cada dia mais crescer diante do Senhor, é o crente que não tem aquela vontade, aquele desejo. E falando de casa, eu lembrei agora, Edgar, da construção dele lá da casa do Edgar. Chegamos lá, ajudando, fazendo aquela coisa toda. Um dia vocês vão ter a oportunidade de ir lá, vocês vão ver o que o Senhor fez. Mas se você olhasse antes, pega o vídeo com eles para você ver como que era. Você fala, aqui não tem como fazer uma casa não, olha como é que está isso aqui, olha como é que está. Mas vai lá e vê. É isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. De repente você está dizendo, não, para mim, pastor, não tem mais jeito. De repente você está pensando no seu coração, não, mas eu já estou dessa maneira, essa casa que sou eu, não tem como ser restaurada, não tem como ser repaginada, não tem como ser reedificada. Tem sim, e você está no lugar certo, que é na presença do Senhor, e é na casa do Senhor. Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para mudar essa situação, essa aparência, do jeito que está agora, porque Ele é aquele que torna nova todas as coisas. A palavra fala que Ele próprio é o construtor, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o construtor, e Ele tem poder para reedificar essa casa, colocá-la novamente de pé,
toda preparada, toda ajustada, toda alicerçada. Essa casa que estava sobre a areia, ele tem poder agora de pegar essa casa que estava na areia, onde a chuva vinha, destruía, o vento batia, derrubava, assoprava, ela caía. Ele tem poder agora de pegar essa casa e edificar na rocha, que é Cristo Jesus. Ele tem poder para isso, e Ele quer fazer isso, mas isso vai depender de cada um de nós, irmãos. Isso vai depender de cada um de nós, querer ou não querer, que a nossa casa, que somos nós, esse templo, que somos nós, que sou eu, que é você, seja reedificado, ele venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Depende de cada um de nós, depende de você, de cada um de nós, porque eu gosto demais desse texto. Eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo. Os dias são maus, irmãos, lá fora. As coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda. As coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda. Vai chegar a situação, irmãos, que nós vamos ser testados, mas não testados como fomos testados num período que passou, num período de pandemia. Não é isso. Numa coisa mais ferrenha. E qual vai ser a minha posição? Nós seremos meninos ou seremos maduros na fé? Nós estaremos de pé diante do Senhor, com a casa edificada de pé diante do Senhor, ou a nossa construção, ela vai estar toda em ruína, toda caída, porque vai chegar. Hoje na EBD, quem viu o EBD, ele viu o pastor falando: será que nós não vamos negar? Quando a gente vê um filho, quando a gente vê uma esposa sendo torturado, sendo violentada, será que a gente não vai negar, irmãos? Por isso é necessário hoje, não foi ontem, não é amanhã, hoje, a gente começar a crescer na presença do Senhor. Como, pastor? Se diminuindo diante dEle, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que Tu és grande, eu sou pó, eu sou cinza, grande e poderoso é o Senhor, eu nada sou. Agindo dessa maneira, a gente começa a se colocar de pé, a gente começa a se estruturar diante da dificuldade, das lutas que sobrevêm a cada um de nós. A gente começa a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Delfim, faz favor, grupo de louvor, chega para cá também. A gente começa a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É aprendendo dele, é vivendo de Cristo Jesus. Apocalipse vai dizer: bem-aventurado aquele que lê. Não é isso? No começo, Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra desse livro. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Quer crescer, irmão? Quer estar de pé? Ouve a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor e guarda ela no seu coração. 37 de novo. E guarda a palavra de Deus no seu coração. Para nós terminarmos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lucas, aleluia, havia uma festa em Jerusalém. A palavra fala que Jesus, a mãe de Jesus, o seu pai, Jesus ainda menino, 12 anos, eles vão para essa festa. Eles vão a essa festa, e chegando lá, aquele alvoroço, os pais perderam ali o menino, não achavam o menino por onde ele estava, e houve aquela preocupação dos pais em saber aonde estava o menino. Mas a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 2, no versículo de número 40, não 39, 40,
ele vai dizer que e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os pais procuravam, desesperados, entre os parentes, até que eles vão no templo e eles veem o menino Jesus, o menino, 12 anos, sentado ali com os doutores da lei da época, e aqueles homens ficaram maravilhados do modo pelo qual ele falava. Eles ficaram maravilhados daquilo, de como a sabedoria que ele tinha, que ele tem, que ele falava com aquele povo. E a mãe e o pai, eles chegam, avistam ele e diziam: nós estamos te procurando. Se eu não me engano, é 3 dias que fala o texto. Nós estamos te procurando. Olha a resposta de Jesus. Olha a resposta. Ele vai dizer: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Por quê? Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E crescia Jesus, no 52, em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Irmão, Jesus está falando para cada um de nós aqui: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele está dizendo para mim e para você que aquilo que tem que ser prioridade em nós são os negócios do nosso pai, são as coisas que são do alto. É isso que ele está mandando a gente fazer nesse dia de hoje: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele está mandando para cada um de nós buscar aquilo que vem do alto, porque as outras coisas, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Ele está dizendo para mim e para você: trate das coisas, dos negócios de meu pai, se envolva com as coisas do meu pai, mergulhe nos negócios do meu pai, porque assim nós iremos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O crescimento espiritual se alcança pelo estudo da palavra, pela oração e o servir a Deus todos os dias da nossa vida. Aprender, crescer, viver e servir a Cristo. Assim a gente vai crescendo. Eu com cada um dos meus irmãos, cada um de nós. Ele não quer que ninguém fique raquítico, não, para aniquilar, não, ele não quer. Ele quer que a gente venha crescer, que a gente venha estar de pé na presença do Senhor, a cada dia, buscando mais e mais desse Deus. Vamos adorar o Senhor?